Já sentiste isto? Em que passaste meses a construir uma rotina, a criar um ritmo que era teu e de repente chegou o mês de junho, chegou o verão. E o que acontece? Os miúdos entram de férias, os nossos colegas também entram de férias e até parece que os horários ganham uma vida própria. E a rotina, a tua rotina, é normalmente a primeira a cair. Reconheces-te? E se te dissesse que não tens de perder tudo aquilo que construíste e que existe uma forma de adaptares, mesmo quando chega este caos aparente do verão. Eu sou a Teresa Fortunato e este é o meu podcast Reencontra-te. 10 minutos para ti. Então, hoje vou falar sobre as rotinas de verão, porque na prática eu tenho uma rotina de setembro a junho e depois outra rotina de junho a setembro. Porque não é possível manter tudo igual. E não é sobre ser perfeita, ter uma rotina perfeita que se adapta o ano inteiro, em qualquer mês do verão. É necessário, muitas vezes, nós adaptarmos as nossas rotinas aos momentos que estamos a viver. E é sobre o que fazer quando a estrutura base que criaste de repente não serve porque a vida mudou à tua volta. Conhece esta sensação de que estavas tipo num ritmo? Escola, trabalho, rotina da manhã, ginásio, o que for, a tua rotina. E que tinhas uma estrutura indiferente, se era perfeita, se não era, era a tua rotina e funcionava. E de repente, com o mês de verão, com os meses de junho, tudo parece que, ups, parece que se perdeu. Porque há filhos que entram de férias, há filhos que têm férias porque têm exames, há horários de manhã que mudam, há horários de atividades que mudam, há vontades que aparecem, como querem mais tempo de nós, querem ir à praia. Há filhos que, entretanto, estavam a estudar fora que voltam, que estão em casa, mas até estão a trabalhar. Às vezes almoçam, outras vezes não almoçam, às vezes almoçam e trazem amigos. E, portanto, a casa entra assim num ritmo uh, diferente. Passa a ter mais pessoas a entrar e a sair e as horas nunca são as mesmas. E tu? Indiferente se trabalhas fora, se trabalhas em casa, se trabalhas por conta própria ou numa empresa, no fundo, pouco importa. O resultado, garante-te, é o mesmo. A tua rotina é sempre a primeira a cair. E o que acontece quando a tua rotina cai? Entras em modo reação. Entras em modo piloto automático. Decides o dia consoante o que aparece, comes quando sobra um bocadinho de tempo, a ida ao ginásio, ups, fica para amanhã, e sabes o que acontece? O amanhã nunca chega. E o fim de semana aparece rapidamente e não te reconheces. Isto não é fraqueza, não é falta de força de vontade. É uma necessidade de adaptares, de acolheres estes momentos diferentes, da entrada do verão, da entrada de rotinas diferentes, sem um plano para ti. E muitas vezes há aqui uma crença que nos prende muito neste momento, que é, bem, então o melhor é em junho, julho e agosto, isto é impossível manter qualquer rotina. Isto não é verdade. O que é impossível de manter é tudo igual. O que é possível de fazer é adaptar. E é este o ponto essencial que eu quero deixar-te hoje neste episódio. E por isso vou partilhar contigo aquilo que aprendi. E confesso-te que não aprendi nem à primeira, nem à segunda, nem à terceira. Foi difícil de interiorizar, até porque eu sou uma mulher de rotinas e, portanto, achei que a minha rotina deveria ser sempre a mesma e quando não acontecia,
especialmente nestes meses de verão, era muito ansioso e muito estressante para mim. E então eu fui aprendendo e aprendi que de facto preciso de ter duas rotinas. A rotina, vou-lhe chamar filhos em aulas, e a rotina de verão, filhos sem aulas. Porque não se trata de manter a mesma rotina, porque isso não é realista. E trata-se de saber o que é que não pode falhar e tudo o resto adaptar. Portanto, há uma diferença enorme entre manter e adaptar. Manter é rígido, é quebras ao primeiro imprevisto. Adaptar é flexível, é aguentar um bocadinho este caos, tudo aquilo que aparece e que está à nossa volta. Vou-te dar aqui um exemplo. Pensa assim, imagina a prateleira de um armário, assim, toda organizadinha. Se alguém colocar lá qualquer coisa fora do sítio, é fácil de repor e tu sabes onde é que tudo estava. Agora, imagina outra prateleira sem organização nenhuma. Qualquer coisa que chegue, já não há sítio, já não sabes o que era, de quem, já não consegues repor nada. A estrutura, o planeamento, as rotinas funcionam assim. Não existe para que nada mude, existe para que quando as coisas mudam, e vão mudar, é a vida a acontecer, sabes como voltar. Isto tem a ver com consistência, não é nunca falhar, é voltar sempre. Eu repito muitas vezes esta palavra e vou repeti-la agora aqui para que interiorizes. Consistência não é nunca falhar, é voltar sempre. Então, o que fazer concretamente na prática? Primeiro, decides o que não pode falhar neste período mais conturbado de entradas e saídas de diferentes rotinas do verão. Não é uma lista enorme. Uma ou duas coisas. O que, se acontecer todos os dias este verão, faz com que tu te sintas tu. Sei lá, pode ser uma caminhada, pode ser um pequeno almoço com calma antes de toda a gente acordar, pode ser o ginásio, se calhar, menos vezes, por exemplo, 3 vezes em vez de 5. Estou a dar um exemplo. Pode ser ir uma vez por semana dar um mergulho à praia sozinha. Pode ser comer um gelado, por exemplo. Não precisa de ser muita coisa. Antes, pelo contrário, precisa de ser pouca coisa e não precisa de ser perfeito. Precisa de ser teu. Uma escolha, uma decisão tua. Segunda coisa, fazer uma leitura rápida da semana. Eu defendo sempre que essa leitura rápida da semana seja feita à sexta-feira. 10 minutos, chega. Olhar para a semana, que compromissos é que há, o que é que os miúdos têm para fazer. E não é para planear tudo, é para perceber os dias que têm mais movimento, onde é que os imprevistos são mais prováveis de acontecer e onde é que eu, no meio disto tudo, onde é que tu, no meio disto tudo, consegues criar espaço para ti. E isto, mais uma vez, funciona se trabalhas em casa, se funciona se sais para o escritório todos os dias, funciona se tens horários fixos ou horários que mudam, horários flexíveis. A pergunta é sempre a mesma. Olhando para a tua semana, onde é que tu estás? Terceira coisa, aprende a distinguir aquilo que é imprevisto do que é um hábito. Há dias de facto que a rotina não sai como planeaste. É um fim que chega mais cedo, é um almoço que acontece que não estavas à espera, é uma reunião que demora mais tempo, é uma tarde que mudou completamente do que tu tinhas previsto. E repara, isto não é falhar, isto é a vida a acontecer. O erro não é o imprevisto, é deixar que o imprevisto de uma tarde se torne o padrão da semana inteira. E como é que tu evitas isto?
quando tens a tua estrutura base definida, o imprevisto é só isso, um imprevisto. Acontece, acolhes e recorda a frase que eu já repeti aqui 2 vezes. Regressas. Sobre a consistência, não é falhar, é saber regressar. E de facto, a mulher, cada uma de nós, mulher que mantemos os nossos hábitos de verão, não é que tem uma vida perfeita, é aquela que sabe regressar depressa depois de cada imprevisto, depois de cada interrupção. Por isso, desafio-te a sentar-te, pensares, basta 10 minutos, tanto, e responder a esta pergunta: o que é que, se acontecer todos os dias este verão, vai fazer com que eu chegue ao final do verão bem comigo mesma? Uma coisa. Escolhe uma coisa. E essa é a tua estrutura, a tua base, o teu não negociável este verão. E se quiseres construir essa estrutura com a minha ajuda, entre em contato comigo através das redes sociais, de comentário neste podcast e agendamos uma sessão gratuita onde podemos criar esta tua estrutura de verão. E assim te deixo com este meu podcast para ouvires no carro, a caminhar, a cozinhar. Um beijinho e cuida de ti.